Se você está com a sua Bíblia então, agora sim, sem deixar ninguém para trás, Lucas capítulo 13, versículo 6. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Então, contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano. Eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto o ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós te pedimos, Deus, para que nessa noite a Tua palavra fale conosco e fale aos nossos corações. Nós te pedimos, Deus, para que o Senhor se revele a nós na porção das Tuas Escrituras e de acordo com aquilo que é a nossa necessidade, porque nós cremos fielmente que a Tua palavra é aquilo que nos preenche, a Tua palavra é aquilo que nos alimenta. Por isso nós te pedimos, Deus, para que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Se alguém puder colocar as crianças numa cápsula que não faça barulho, ou só pedir para elas ficarem um pouquinho mais calmas, acho que já resolve. Bom, o texto que nós lemos vai contar uma história vivida por Jesus, uma parábola contada por Jesus. E nessa parábola ele vai falar sobre uma figueira que ele passa e ele vê. E vendo essa figueira ele tem algumas atitudes, ele toma algumas ações. E é baseado nessas falas de Jesus que eu quero caminhar com você nessa noite. É baseado nessas falas de Jesus que eu quero ir com você nessa noite por alguns caminhos que talvez possa fazer sentido para você ou para aquilo que você está vivendo agora. Eu acho que é o retorno que está fazendo barulho. Se puder só não mexer, já ajuda. Então, tem algumas coisas que Jesus faz por nós, ou faz para nós, que nos evitam muita coisa, que nos evitam muito sofrimento, e que principalmente nos privam de viver sofrimentos na vida. Afinal de contas, o que é a vida se não conquistas e perdas? O que é a vida se não coisas que celebramos e coisas que nos entristecemos? Coisas que Jesus faz que comemoramos e coisas que dão errado que às vezes nos fazem perder o chão. E o texto que nós lemos vai contar uma parábola muito curiosa, por sinal, de uma figueira que estava plantada no meio de vinhas. E qual é o principal ponto desse texto? É que quando nós olhamos para ele, nós vemos uma figueira plantada em um lugar onde não existiam figueiras. Nós vemos uma figueira plantada no meio das uvas, uma figueira plantada no meio das vinhas. E qual que é a questão disso? E o que eu quero começar falando com você? É que muitas vezes, ou na grande parte das vezes, eu e você temos a sensação de estar plantados no lugar errado. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas de talvez estar em uma faculdade e você fica pensando, cara, será que é esse o meu lugar? De talvez estar em um trabalho, em uma empresa e você fica pensando, cara, será que é isso aqui que Deus tem para mim? Quem já teve esse sentimento? De talvez estar em uma amizade com alguém e você fica pensando, cara, será que é essa amizade que Jesus tem para mim? Será que é esse nível de relacionamento que Jesus tem para mim? São momentos da vida em que temos a impressão, em alguns casos até a certeza, de que estamos plantados no lugar errado, de que não faz sentido. E aí, o que me chama mais atenção nesse texto, e o que se assemelha muito com a nossa vida, é que muitas vezes nós olhamos para o lado e não vemos ninguém igual a nós. Porque o que nos traz a liberdade, ou o que nos traz o conforto de estar em algum lugar? Ter alguém que a gente conhece. Você já teve essa experiência, olha só, de ir para uma festa, um aniversário, qualquer coisa, que você não conhece absolutamente ninguém, e aí você vê uma pessoa de longe, que você viu e cumprimentou uma vez na vida. Naquele dia, vocês são os melhores amigos. Porque qualquer nível de intimidade ou de relacionamento que a gente tenha, quando só tem gente diferente à nossa volta, já é alguma coisa.
quando você encontra uma amiga da sua mãe, um amigo do seu pai, quando você encontra um vizinho, quando você encontra qualquer pessoa que você tem qualquer nível de relacionamento, no meio dos iguais, no meio dos diferentes, essa pessoa se torna para você alguém especial. Ou o sentimento de você ser convidado para algum lugar, para alguma festa, para algum rolê, e você é o primeiro a chegar, e só tem gente diferente, só tem gente estranha, e de repente um amigo seu chega. A vontade é você sair correndo e abraçar esse cara e ficar pensando, meu Deus, por que você demorou tanto? Por que você não chegou antes? Porque, vamos ser sinceros entre nós, quem fica ouvindo o áudio antigo do WhatsApp só para fingir que está fazendo alguma coisa interessante? Quem fica vendo a galeria de fotos só para fingir que tem alguma coisa para fazer? Vamos ser sinceros, gente, que haja verdade entre nós, não é? Esses dias eu vi um vídeo muito engraçado, a menina conversando com um cara assim, e o cara no celular, e ela pensando, nossa, eu vou me casar com um cara cheio de compromissos para resolver. E aí o cara tava na calculadora colocando qualquer número assim, sabe, só para fingir que tava fazendo alguma coisa. E muitas vezes a gente faz isso. Por quê? Porque no meio dos diferentes, a gente se sente deslocado, se sente fora, se sente... Quem já viveu isso sabe do que eu estou falando. Primeiro dia numa empresa nova, o primeiro dia de aula do ano, vocês lembram do primeiro dia de aula do ano? Cara, quem é que vai estar na minha sala? Meu Deus, o que vai acontecer? Qual é o lugar que eu vou sentar? Porque coisas diferentes vão acontecer. Eu lembro do primeiro dia e da primeira aula na faculdade, que eu podia ir no banheiro sem pedir para ir no banheiro. Nossa, isso para mim era a minha realização, sabe? Só levantar da cadeira assim, ir no banheiro. Sempre foi meu sonho isso. Eu lembro desses dias. O primeiro dia que você, sei lá, você vai fazer um estágio. O primeiro dia que você começa a congregar em uma igreja nova. Talvez você está aqui hoje visitando a gente e para você é tudo novo. Você não sabe onde é o banheiro, você não sabe onde fica a água, você está conhecendo as pessoas ainda, você ainda olha para as pessoas, talvez você não conhece muito bem as músicas. Agora, quem congrega aqui já há muito tempo, cara, você está em casa. Você está se sentindo em casa. E aí, essa é a questão, e essa é uma parte muito importante de muitas vezes nós não conseguirmos frutificar em algumas coisas da nossa vida, porque nos sentimos sozinhos. E se tem uma coisa ruim na vida, é se sentir sozinho. Tem a diferença entre a solidão e a solitude. Você quer ver só uma coisa? Eu não sei se você é assim, mas se você for assim, eu tenho dó. E dó sempre precisa ter dó. Pessoas que comem sozinha em uma mesa no restaurante ou na praça de alimentação. Às vezes o cara tá muito bem, mas eu fico com uma dó. Pedro. Esses dias a gente foi no shopping. Aí tinha um cara sentado numa mesa, comendo sushi sozinho. Ele não estava de fone, ele não estava mexendo no celular, ele estava comendo sushi e olhando assim, ó. Fiquei pensando, cara, que vontade de ir ali, sentar com ele, abraçar ele e falar, conta tudo pra mim o que está acontecendo. Mas às vezes o cara só estava bem, entendeu? Ao invés de sair com alguém chato, ao invés de sair com alguém que só arruma problema para ele está ali sozinho, comendo o sushi dele, pagando muito mais barato, diga-se de passagem, não é? Só quem começa a namorar, ou quando casa, você sabe, né? Como fica tudo mais caro, não é? Antes o sushi era R$100, agora é R$300. Então, muitas vezes, nós não conseguimos frutificar ou dar os frutos que precisávamos dar, porque nos sentimos só. E quando nós falamos na vida, tá tudo bem você ficar sozinho. Eu, por exemplo, Pedro, não sei fazer nada sozinho. Não sei fazer nada sozinho. Eu não consigo sair para comer, ir dar um rolê, fazer alguma coisa. Às vezes a Bia fala assim, amor, vamos em algum lugar, só nós dois. Fico pensando, amor, vamos chamar um monte de gente para ir junto. Porque eu acho muito mais legal caminhar com um monte de gente, sabe? Para mim a vida fica muito mais divertida. Agora, tem gente que sozinho tá tudo bem e não tem problema nenhum. Mas um dia eu posso sentar na sua mesa com dó de você, tá bom? Então fica esperto. Agora, no meio dos diferentes, o que nos impede muitas vezes de frutificar? Então, a primeira coisa dessa mensagem é que quando nós olhamos para o lado, e imagina, essa figueira ela estava plantada no meio das vinhas e ela não dava fruto. Porque muitas vezes, gente, e isso é algo poderoso, e se você entender isso, muita coisa na sua vida vai mudar. Você precisa ter referências à sua volta. Muita gente não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe
qual decisão tomar, porque não tem referência. Então, eu, Pedro, como marido, tenho referências de marido. Um dia me tornarei pai e tenho referências de como ser um bom pai. Estou me tornando um pastor muito melhor a cada dia, com referência de bons pastores do meu lado. Consegue entender? Eu, Pedro, tento a todos os dias ser um amigo melhor para as pessoas que estão do meu lado. Como? Tendo bons amigos do meu lado. Então, por que muitas vezes eu e você, em algumas áreas da nossa vida, não frutificamos? Porque não temos boas referências. Em um mundo de muitas pessoas que seguimos. Agora, você seguir alguém e essa pessoa ser uma referência para você são coisas completamente diferentes. São coisas completamente distintas. Porque seguir alguém, eu vejo o que aquela pessoa quer me mostrar. Então, você segue muita gente no seu Instagram, você segue muita gente no seu TikTok, você vê o que essas pessoas querem mostrar para você. Agora, quando você tem pessoas que estão do seu lado e são pessoas palpáveis, você vê tudo que essas pessoas fazem para você. Então, é por isso que o pai do seu amigo é muito melhor do que o seu pai. Porque você só vê o que o seu amigo posta. Ou você só vê o pai do seu amigo quando ele está diante de você, se mostrando ser um bom pai. Você percebe que os amigos dos seus amigos são muito melhor do que os seus próprios amigos, porque você só vê eles no dia do rolê legal. Agora, no dia do quebra-pau, no dia do... Entende? Você não vê isso. Então, nós precisamos de referências. Nós vivemos em dias onde nós estamos fracos de referências. De uma mulher ter uma boa referência de uma mãe. De um homem ter uma boa referência de um pai. De um amigo ter uma boa referência de um bom amigo. Porque referência não é quem está longe, gente. Referência é quem está perto. Quem está longe pode ser inspiração. Quem está longe pode ser... você pode ser fã dessa pessoa, você pode gostar dessa pessoa, você pode curtir essa pessoa. Agora, referência é quem está perto. Referência é quem eu posso tocar. Referência é quem eu posso sentar para conversar. Referência é quem eu posso ter relacionamento. Entende? Então, a primeira coisa que esse texto nos mostra é que essa figueira estava sem referência. E percebe uma coisa na sua vida. Todas as áreas dela que você não tem boas referências são áreas que não performam tão bem assim. Então, na sua área profissional, você tem ótimas referências e você está decolando. Agora, na sua área sentimental, você não tem boas referências. E parece que não vai para frente, e parece que não avança, e parece que não progride. Então, o que eu e você precisamos fazer? Nos cercar de boas referências. Gente como a gente. Gente que peca, gente que erra, gente que falha, mas gente que faz tudo isso tentando acertar. Seja na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, seja em qualquer qualquer área da sua vida. Tenha boas referências. Muitas vezes a gente não frutifica porque a gente não sabe nem como frutificar. Muitas vezes a gente não avança porque a gente nem sabe como avançar. Você está conseguindo entender isso? Então, ter boas referências é o que me faz um homem melhor. Olhar para homens de verdade que estão à minha volta, meus pastores, meus líderes, meu pai, meu sogro, homens de verdade que construíram e estão construindo coisas relevantes, referências para mim. Então, essa figueira estava plantada no meio de vinhas, no meio de pessoas, ou nesse caso de coisas completamente diferentes dela, e não ter referência nos impede de frutificar. A segunda coisa, o que impede a nossa frutificação? O que faz com que eu e você não venhamos a frutificar? Colocar na nossa cabeça que nós estamos plantados no lugar errado. Entenda uma coisa, se você está aqui e você vive a vida que Jesus prometeu para você, ou se você vive a vida que Jesus tem para você, pode parecer que você está plantado no lugar errado, mas se foi Jesus quem te plantou, eu te garanto que você está exatamente no lugar onde você tinha que estar. Então, esses dias acabou o culto, e acho que era um culto de quarta, um culto de domingo, não era um tamo junto, e aí uma menina veio conversar comigo, e ela veio falar: pastor, estou mudando de igreja, estou saindo de tal igreja e estou vindo para o CI, toda empolgada.
E talvez na cabeça dela, ela pensaria que eu iria celebrar com ela. Mas qual que é o meu medo? Será que é Jesus que está te trazendo para cá ou será que você que quer vir? Porque eu, Pedro, e isso não parte somente de mim, mas de todos os pastores dessa igreja, nós não queremos pessoas que congreguem conosco porque a gente é legal, porque a nossa igreja é bonita, porque tem gente legal que congrega aqui. Nós queremos que pessoas estejam aqui, que foram plantadas por Jesus, porque só dá fruto quem está plantado em um lugar que Jesus a plantou. Então, por que muita gente não dá fruto no trabalho? Será que foi Jesus que te colocou lá? Por que muita gente não dá fruto nos relacionamentos? Será que foi Jesus que te colocou nesse relacionamento? Por que muita gente não dá fruto na igreja? Meu Deus, eu estou na igreja, eu estou servindo ao Senhor, eu estou amando ao Senhor, eu estou vindo nos cultos e eu não dou fruto, eu não consigo participar de ministério nenhum, eu não consigo fazer nada. Parece que nada dá certo. Será que foi Jesus que te plantou aqui? Ou será que foi Jesus que te plantou no lugar que você está? São perguntas que a gente tem que se fazer. Porque entenda uma coisa, o poder do fruto não está propriamente dito somente na terra que está plantado, está sobretudo na semente que foi plantada. Então, tem uma figueira plantada no meio da vinha, e as vinhas estão frutificando, mas ele fala única e exclusivamente da figueira. Então, o problema não é a terra. Consegue entender? Porque tem gente que parece que frutifica do nosso lado e a gente não consegue frutificar. O problema não está na terra, o problema está onde? Em nós. Entendeu? A matemática do fruto. Se tem um monte de gente do meu lado, dando fruto, por que eu não consigo? A culpa é da igreja? A culpa é dos pastores? A culpa é dos líderes? Ou será que a culpa é minha? Será que não sou eu que tenho que olhar para dentro de mim e tentar entender? Por que eu estou vivendo isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que todo mundo à minha volta está frutificando e eu não? Por que todo mundo à minha volta está avançando e progredindo e eu não? E aí eu entro com você no ponto principal dessa mensagem, que é a continuação do texto. A Bíblia diz então que esse Senhor está passando pela vinha, ele vê uma figueira, e ele diz, olha, por que essa figueira não está dando fruto? Corte-a e jogue fora. E aí aqui ele fala uma das coisas mais importantes desse texto. Por que deixá-la inutilizar a terra? Você sabe que uma das coisas que nós mais sofremos e uma das coisas que mais nos prejudicam são coisas inúteis na nossa vida. São coisas inúteis que ocupam lugar em nós. E por que esse Senhor fala assim, ó? Por que deixá-la inutilizar a terra? Então corta ela e joga ela fora. Jesus vai dizer isso. Que o dono, ele vem, ele vê a árvore, se a árvore estiver dando fruto, ele poda, para que a árvore dê mais fruto ainda. Mas se não estiver dando fruto, ele corta. Porque nessa parábola a gente entende. Para que deixá-la inutilizar a terra? E aqui eu entro com você na parte mais importante dessa mensagem. Quantas pessoas, lugares e coisas da nossa vida são terras inúteis? Porque, entenda uma coisa, ele está passando pelo meio da plantação dele, e tem um monte de vinha dando fruto, e tem uma figueira no meio da vinha sem dar fruto nenhum. Na cabeça dele, qual que é a conta? Corta essa figueira, joga fora, vamos plantar uma vinha, porque a vinha está dando certo. Agora, qual é o grande problema da nossa vida? É que nós ficamos com um monte de coisa na nossa vida, infrutífera, infértil, e que só ocupa espaço, e que só faz peso, e que só nos prejudica. Então, eu quero falar para você, e eu quero ser bem prático, e se você puder anote isso, 3 coisas, na minha e na sua vida, que na grande maioria das vezes, estão fazendo com que a gente tenha espaços inutilizáveis dentro de nós. Eu não sei se a sua vida é assim também, mas a minha vida é muito corrida, eu acredito que a sua também seja.
A gente acorda cedo, a gente trabalha, meio-dia a gente almoça, depois a gente trabalha de novo, e aí a gente vai para casa, e aí a gente toma café, e aí vai para a faculdade, vai treinar, vai para a igreja, compromisso aqui, compromisso lá, e aí tem que visitar a mãe, tem que visitar pai, tem que conversar com fulano, tem que conversar com ciclano, tem que não sei o quê. Quem aqui às vezes fica pensando assim, meu Deus, eu precisava de mais umas 2 horas no meu dia hoje? Entende? Para talvez, meu Deus, eu precisava cortar meu cabelo, eu precisava fazer minha barba. Gente, eu precisava fazer minha unha. Eu não, você, menina, eu não preciso. Faço lá em casa mesmo, com o cortador. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu precisava de um pouco mais de tempo. Fevereiro passou muito rápido, fevereiro já acabou. E passou assim. Agora, a primeira coisa que muitas vezes eu e você temos na nossa vida, que são espaços inúteis. Primeira coisa, muitas vezes, a gente não sabe aproveitar o tempo que a gente tem. A gente não sabe, de fato, aproveitar da melhor forma possível o tempo que Deus nos dá. E aí aqui eu faço uma pergunta para você. Todos nós, todos, olha para quem está do seu lado. Fala assim para essa pessoa, todos nós temos as mesmas 24 horas. E eu não vou ser um coach para você nessa noite. Agora, algo me espanta, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas e uns fazem tanto e outros fazem tão pouco. Uns produzem tanto e outros produzem quase nada. Você já viu a vida de alguém? E você ficou pensando assim, como essa pessoa consegue fazer tudo isso? Sabe aquela mulher que ela tem 3 filhos, ela é empresária, ela faz as marmitas do marido, ela treina, ela corre, e no fim do dia ela faz o skincare dela. Aí você, menina, fica olhando assim, eu acho que eu nem escovei o dente hoje quando eu saí de casa. Sabe, aquele cara que ele ganha dinheiro, ele cuida da mulher, ele é forte, ele está sempre bem arrumado, e aí no fim do dia ainda, ele vai lá e ele faz um devocional com a esposa dele, e você fica pensando, cara, será que eu fechei a janela quando eu saí de casa? Entende? Parece que tem gente que vive uma vida tão performática, e parece que a nossa vida às vezes tão meia boca. E pensando nisso, eu fiquei pensando na minha vida, e queria que você pensasse na sua. Quantas coisas inúteis a gente faz no nosso dia? E aí eu fui olhar uma única coisa, o tempo de uso do meu celular. Eu aconselho você a fazer isso, e você vai ver como você tem tempo. Eu não vou me expor aqui, porque eu não preciso disso. Mas se você fizer isso, você vai entender o que eu estou falando. São horas do dia que nós passamos no celular. São horas do dia que nós passamos nos entretendo com plataformas de streaming, com YouTube, com Instagram, com TikTok, com conversa sem fim no WhatsApp, em grupos, conversas e mais conversas, e um monte de mensagem para responder de gente importante, de questões importantes da vida, que nós não estamos dando atenção. Muitas vezes, a gente ora e diz assim, Senhor, eu preciso arrumar outro trabalho, não está dando a conta, não está fechando. Hoje, sei lá, fui lá comprar ovo, eu não gosto de comprar as coisas, aí eu fui lá comprar ovo, gente, eu me assustei com o preço do ovo, a última vez que eu fui comprar ovo, 30 ovos era R$12, caraca mano, vou ter que procurar outro emprego. Aí na hora, eu estava com essa mensagem no coração, e na hora eu fiquei pensando nisso, porque as coisas sobem de preço, isso é óbvio, se você vive e você respira, você percebe, as coisas sobem, isso se chama inflação. Olha que maravilhoso, uma aula de economia aqui para você. Agora, as coisas sobem de preço, consequentemente, nós somos tentados a trabalhar mais para conquistar mais. Afinal de contas, vivemos em uma sociedade meritocrática. Você faz para ter, você trabalha para conquistar. Tudo isso por conta de 2 pessoas, Adão e Eva. Miseráveis, não é? Que tinham tudo,
E de repente jogam tudo fora. E aí Deus diz uma coisa: a partir de agora, o homem, e nesse contexto a mulher também, ambos comerão do suor do seu rosto. Quem aí nos últimos dias tem suado bastante? Tá meio calorzinho, né? Tá meio calor, né? E tô comendo muito pouco, tô suando pouco então. Agora, qual é a questão disso tudo? E aonde eu quero chamar a sua atenção? Quantas coisas inúteis a gente compra? Quantas parcelas inúteis a gente faz? E somos tentados a trabalhar mais para conquistar mais. E não tem problema nenhum nisso. Quero comprar um carro novo, eu vou trabalhar mais para conquistar meu carro. Quero comprar uma casa, eu vou trabalhar mais para conquistar minha casa. Eu quero me casar, eu vou trabalhar mais para pagar o meu casamento. Agora, presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Essa parada de ficar correndo atrás da máquina é uma estratégia velha de Satanás. Êxodo capítulo 5. Moisés tem uma palavra: liberta o povo da escravidão do Egito. Moisés vai e conversa com o faraó e fala: liberta o povo para adorar ao Senhor. Liberta os homens, as mulheres, as crianças e os animais. Êxodo capítulo 5. Faraó diz assim: o povo está querendo ir adorar a Deus no deserto. Esse povo não tem o que fazer. Aumenta a carga de trabalho deles para que eles esqueçam esse Deus. E se não é isso que muitas vezes a vida faz com a gente? Somos tentados a aumentar a nossa carga de trabalho, e aqui eu falo para você sobre a carga de trabalho mesmo. Aqui eu falo para você sobre essa vida high performance que muita gente tenta viver, mas não consegue se organizar para viver. Aqui eu falo sobre uma vontade e um desejo desenfreado de conquistar, e Deus está ficando para trás. E aí eu faço uma pergunta para você: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Essa é uma estratégia usada por Satanás e não é de hoje. Esse povo não tem o que fazer. Coloca mais carga de trabalho sobre eles para que eles esqueçam esse Deus. E se não é, o que acontece na minha e na sua vida? Gente, tem dia que eu acordo, vivo a vida, faço tudo que eu tenho para fazer e chega no final do dia: caraca, eu não orei hoje. Meu Deus, eu não li a Bíblia hoje. E aí talvez você fica pensando: meu Deus, ele é um pastor e ele faz isso? Sim. Porque a vida é a vida. Você também passa por isso às vezes? Não, só para não me sentir muito mal. Porque são as correrias da vida, são as correrias do dia. Essa carga de trabalho aumentada sobre nós. Você consegue entender isso? Então o que eu e você precisamos fazer? Nos organizar. Nós acabamos de sair de uma série de 3 episódios falando sobre planejamento, sobre nos planejarmos. Então planeje o seu dia, planeje o que você quer fazer, planeje para onde você está indo. Para de jogar o tempo fora, para de inutilizar o tempo que Deus te deu. E aí eu entro com você no segundo ponto muito importante. Nós precisamos parar de inutilizar os nossos talentos. Deus dá talentos a todos nós. A diferença é que, assim como diz a parábola, a um ele dá 10, a outro ele dá 5, a um ele dá 5, a outro ele dá 2, a outro ele dá 1. Alguns têm um talento um pouco mais evidente do que os outros. O Pedro canta lindamente. É um talento evidente. Agora, o talento dele não é mais importante do que a pessoa que está lá agora sujando o hall que você limpou. Não. Limpando o hall que você sujou. Pedro, você me desconcentra. Eu fiquei pensando em você cantando Geração Eleita com aquele boné virado para trás. Eu fiquei desconcertado, Pedro. Me desculpa. Desculpa, Isa. Foi mal. Então, são talentos um pouco mais evidentes uns dos outros. O Luquinha tá ali tocando. Toca, Luquinha. Pô, bem na hora que tu parou de tocar, Luquinha. Era na hora que tu tinha que estar assim, ó. Tô brincando. O Luquinha tá ali tocando. É um talento evidente. Aquilo ali é um talento. Eu fico impressionado com o talento de baterista. O cara mexe os 2 braços e os 2 pés ao mesmo tempo. E tem baterista que canta ao mesmo tempo que toca. Eu fico pensando, como que consegue? Para mim, cantar e bater palma ao mesmo tempo é um desafio. Não é? Gente, eu sou completamente descoordenado. Agora, é um talento que lhe foi dado.
Então, são talentos que são dados a cada um de nós. E o que eu e você precisamos fazer? Usar o talento que Deus nos deu. Então, tem gente que tem 5 talentos, tem gente que tem 2 talentos, tem gente que tem 1 talento, mas Deus dá um talento a todos nós. A questão é o que nós fazemos com o talento que Deus nos dá. O que você faz com o dom que Deus te entrega? Então, tem gente que esconde isso, tem gente que guarda isso. Qual é o problema de nós guardarmos ou de nós escondermos o talento? Antes de eu falar desse problema, você sabe qual é o talento que Deus te entregou? Você precisa saber isso, você precisa descobrir isso. Talvez o seu talento, cara, seja abraçar pessoas, cuidar de pessoas, amar pessoas, ser um líder. Talvez o teu talento é ser um servo, servir como ninguém. Tem gente no time de voluntários que eu tenho que ligar para o Cris e falar: Cris, manda fulano parar. Senão a vida vai parar ele. Tem que dar uma segurada. Porque o talento daquele cara é servir, ele quer servir. Agora, qual é o problema de muitas vezes nós enterrarmos o talento que Deus nos dá? Ou de não utilizar o talento que Deus nos entrega? Qual é o problema de nós inutilizarmos isso? Paulo vai dizer que nós, como igreja, somos o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. E cada um é um membro de um corpo, é um membro desse corpo. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não precisa responder, só pensa. Agora, são 9h11 da noite. Às 9h15, nós precisamos amputar uma parte do seu corpo. Qual parte a gente pode cortar? Estou falando sério. Não tão sério assim, pelo amor de Deus. Mas pensa. Todo mundo apavorado. Não, meu Deus. Pode entrar a motosserra. Pensa aí, qual parte do seu corpo a gente poderia amputar hoje? E aí eu vou contar uma história para você enquanto você pensa. Eu estudava numa escola e tinha um diretor. E esse diretor, ele tinha diabetes. E aí ele precisou amputar o dedinho. Aquele que a gente bate na quina, aquele que a meia fica incomodando, sabe o dedinho? O dedinho. Ele precisou amputar. E aí um dia eu estava conversando com ele. E aí eu estava falando para ele: meu, como que foi a tua adaptação, né? Porque, cara, tem gente que tem uns dedinhos meio feios, né? Mas é um dedinho assim, ó. O que isso aqui muda na tua vida? Ele falou: cara, mudou tudo. Eu tive que fazer fisioterapia durante 4 meses. Porque o dedinho, ele é fundamental para o nosso equilíbrio. Para a gente se equilibrar enquanto a gente anda. E eu fiquei pensando: meu Deus, uma coisa que parece tão inútil, mas que é tão importante. Quer ver só uma coisa? Tá tudo bem com você. De repente, te dá uma dor em qualquer lugar do corpo. Parece que fica tudo ruim, não é? Parece que fica uma coisa assim, meu Deus. Seja uma dor de cabeça, uma dor de ouvido, uma dor de garganta, uma dor no dente. Parece que a vida vira de ponta cabeça. Você só lembra que você tem dente quando ele dói. Gente, olha só. A gente só lembra que a gente respira quando o nariz entope. Não é verdade? Você não fica assim, ó. Nossa, respirar é muito bom. Meu Deus, obrigado, Senhor. Não, agora o nariz entope para ver. Tem aquelas pessoas meio arranhentas que ficam andando por aí assim, né? Bom dia, tudo bem? Ele falando: nossa, cara, a Renite acordou hoje. Sabe? Umas pessoas meio assim. Por quê? Porque basta uma coisa sair do nosso planejado que parece que a vida vira de cabeça para baixo. E aí, por que eu estou falando tudo isso para você? Porque muitas vezes nós pensamos que o nosso talento, por menor que ele seja, ele é desprezado ou ele é desprezível. Mas definitivamente não. Todos os talentos são importantes. Você lembrou da parte do corpo que eu falei para você qual que a gente poderia amputar? Eu não sei você, mas a minha, de preferência nenhuma, se for possível. Porque todas são muito importantes. Absolutamente todos os membros do nosso corpo são importantes. Se não para uma tarefa ou para uma atividade direta, para uma atividade indireta. Então, o meu antebraço não é tão importante assim. Mas se eu ficar sem ele, a minha mão não vai ter serventia nenhuma. Consegue entender isso? São membros do corpo que talvez não são diretamente ativos ou que não são diretamente colocados em ação, mas são membros fundamentais para colocar outros membros em ação. E talvez você é essa pessoa. Talvez você só precisa entender que você não é aquele que vai estar colocando a cara na frente. Você é o que vai estar nos bastidores. Você vai ser o que vai estar no suporte.
É simples. Nós acabamos de sair de um momento de louvor maravilhoso, com várias pessoas que você viu aqui cantando, tocando e servindo a Cristo com o seu dom. Mas você não sabe quem é que ligou o som, você não sabe quem é que está fazendo a luz, você não sabe quem é que ligou o LED, você não sabe. Porque são talentos preciosíssimos de pessoas que entenderam que são o bastidor, mas que são fundamentais. E basta uma coisa sair do eixo que parece que tudo perde sentido. Você reparou que eu não andei para lá ainda? Porque eu estou completamente incomodado com esse fio. Um microfone sem fio faz muita falta. Basta a gente ficar sem ele, que a gente percebe. Isso Deus ministrou comigo enquanto eu estou ministrando para você. Todas as vezes que eu venho pregar, eu não pego o microfone na mão e eu digo: Jesus, muito obrigado por esse microfone, porque é normal, ele está ali, é só eu pegar, ligar e pregar. Agora basta ficar sem, que parece que a vida muda. São coisas que a gente trata como inúteis, mas que são completamente importantes para nós. Você entendeu o que eu estou falando? Aí eu entro com você no terceiro ponto dessa mensagem, e eu quero caminhar com você para o final. Muitas vezes nós desprezamos ou tornamos desprezíveis as oportunidades que a vida nos dá. Cara, se a gente for olhar para trás e perceber quantas oportunidades a gente já perdeu, quantas chances a gente já perdeu, oportunidades de fazer novos amigos, oportunidades de conhecer novas pessoas, oportunidades de estar em lugares. Por exemplo, hoje eu fui com o Thiago num lugar e eu conheci um cara que, para o esporte que eu pratico, esse cara é a maior referência no Brasil. E o Thiago me chamou: mano, vamos lá. Eu poderia ter ficado em casa fazendo qualquer outra coisa, mas hoje eu tive a oportunidade de conhecer esse cara. Imagina você conhecer a pessoa, uma pessoa que é muito importante para você, que você assiste ela, que você acompanha ela, que essa pessoa te ajuda muito, que para mim era uma inspiração e hoje se tornou uma referência, porque eu a conheci a pessoa, conheci a esposa, conheci a família. São oportunidades que a vida nos dá e que muitas vezes nós as desprezamos. E por que eu estou falando isso para você? Porque talvez nesse ano você vai ter muitas oportunidades que talvez ano passado você jogou fora, ou esse ano você não vai ter as mesmas oportunidades de ano passado, porque geralmente as oportunidades passam uma vez só, mas você vai ter novas oportunidades. Aproveite-as bem, não despreze as oportunidades. Oportunidades de conhecer pessoas novas, oportunidades de conhecer lugares novos, oportunidades de fazer coisas novas, oportunidades que a vida nos dá, oportunidades que Jesus nos dá, orações que a gente faz, que a gente ora, que a gente pede, que a gente clama, e que de repente Jesus nos dá a oportunidade, e aí a gente está cansado demais, e aí a gente não está afim, e aí a gente não está com vontade, e aí a gente não quer. Oportunidades que a gente despreza e joga fora. Tem um texto que eu gosto muito de Gênesis, eu acho que está no capítulo 15, que vai falar sobre uma experiência que Abraão tem. Olha o que o texto fala: levando-o para fora da tenda. Aqui é Deus e Abraão. Então Deus levando Abraão para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Nesse texto, Deus está entregando para Abraão uma das promessas mais importantes da vida dele: eu farei de você um pai de multidões, eu farei de você um pai de nações. Agora, para Deus nos entregar algumas coisas, nós precisamos confiar em Deus. Deus não entrega nada para quem não confia nele. Deus não coloca nada na mão de pessoas que não estão dispostas a confiar completamente nele. Então, Deus pega Abraão pela mão, tira ele de dentro da tenda, coloca ele do lado de fora e diz para ele: olha para as estrelas. É isso que eu quero fazer com você. Essas serão as suas gerações. E por que Deus pega Abraão e tira Abraão de dentro da tenda? É óbvio, de dentro da tenda não tem como ver o céu. Se não dá para ver o céu, não dá para ver estrela. Se não dá para ver estrela, a promessa não faz sentido. Agora, essa é a parte interpretativa do texto. E agora eu entro com você na parte aonde mais me chama a atenção. As atitudes de Jesus de tirar
as pessoas desse lugar de conforto, ou de tirar as pessoas desse lugar de normalidade. Então, Jesus pega Abraão, tira Abraão de dentro da tenda e entrega uma promessa. Porque tem muita coisa na nossa vida que é fator limitante para nós. Muitas coisas na vida que nos limitam. Então, para essa promessa ser entregue para Abraão, o que limitava? O teto. Abraão, sai daí de dentro da tenda, vem aqui para fora e aqui você vai ver o céu. Se você vê o céu, você vê as estrelas e aí eu te entrego a promessa. A gente tem um outro texto de um milagre de Jesus, que é do paralítico. Que a multidão estava toda dentro da casa, muita gente, tinha um paralítico com alguns amigos, esses amigos queriam muito que ele fosse curado, não tendo como entrar na casa, levaram ele por cima da casa, abriram o telhado e desceram ele de cima do telhado. O fator que nos limita é o que nós precisamos superar, o que nos paralisa é o que nós precisamos superar. E aí tem um texto de um milagre que Jesus faz, a cura de um cego que estava em Betsaida. E a Bíblia diz que Jesus pega esse cego, tira ele de dentro da cidade e cura ele fora da cidade. E talvez você se pergunte, meu Deus, por que Jesus pega ele, tira ele de dentro da cidade e cura ele fora da cidade? Esse cego estava em Betsaida, e Betsaida é uma daquelas cidades que a Bíblia vai falar, ai de você Corazim, ai de você Betsaida, que se os milagres que fossem realizados em vocês tivessem sido realizados em Tiro ou Sidom, eles já teriam se rasgado as roupas, se vestido de roupa de saco, já teriam se arrependido. Porque Jesus tira esse cego de um lugar de incredulidade. Jesus tira Abraão de dentro de um lugar onde tem um telhado que vai impedir ele de enxergar a promessa. Esses discípulos, esses amigos pegam esse paralítico, abrem o telhado e jogam ele, ou melhor, soltam ele do telhado ao chão para que Jesus o cure. São fatores e coisas que nos limitam, que limitam a nossa vida, que limitam aquilo que nós podemos fazer. Agora, tudo isso são coisas que nós precisamos vencer.